aqui, nessa noite, para que eu seja ministrada pelo Senhor como uma mulher que avança, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. É para você essa flor, Andressa. É que você veio me trazer agora, mas eu ia falar pro Henrique te entregar, mas ele dormiu, porque todo mundo recebeu uma rosa, então era para você. Tá bom? Joga um pouquinho aqui. Você é uma mulher incrível. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Nós estamos fazendo um culto direcionado em homenagem ao Dia das Mulheres, mas também deixamos os homens participar para vocês aprender com a gente, viu? Amém aí, gente. Esses homens, olha aí, estão todos tímidos. Hã? Amém. Glória a Deus. Antes de começar a palavra, nós queremos dar boas-vindas às nossas visitantes, a Ana, mãe do Rubens. Ó! Glória a Deus. Seja bem-vinda, viu, Ana? Que Deus possa falar com você e ministrar o seu coração em nome de Jesus. E também nós estamos recebendo a Luciana, tia da Duda. Seja bem-vinda, Luciana. Que Jesus possa ministrar o seu coração. Amém? Vocês são importantes para nós. Que vocês se sintam acolhidas aqui em nome de Jesus. Amém? Também quero agradecer a presença das irmãs do Ministério Eclésia de Batatais, pastora Néias, Eliane, eu não vou lembrar o nome da mãe do pastor Jonatas, a Fátima, a Letícia. Vigia, Letícia. E a Kathleen. Você sabe, viu, Letícia, que depois do acampamento, aqui na igreja nós pegamos essa fala. A hora que tem que falar alguma coisa, a gente fala, vigia, Letícia. Todo mundo sabe. É que eles fizeram uma peça, ficou bem frisada, né? O Vigia, Letícia. E também, gente, eu levei uma surpresa hoje, a pastora Marta. Olha ali. A Jéssica, eu falei para ela que agora ela tá tão importante que ela só fica gravando os vídeos da psicologia, né, junto com o pastor Márcio. Mas eu fiquei muito feliz com a presença delas aqui e com a presença de todas vocês, amém? Eu não quero me demorar, até por conta do tempo, mas nós preparamos um culto nessa noite especial, porque de quinta-feira, também eu não posso deixar de agradecer o Douglas, gente. O Douglas, que é um ministro de adoração e que me impacta muito quando ele adora ao Senhor. Ele também estava lá no nosso acampamento, ministrando. Eu falei, quando for o congresso de mulheres, eu vou chamá-lo. Eu já vou te avisar que em outubro nós temos outro convite para você, tá? Porque é quando é o nosso congresso. Mas também nós conhecemos o Douglas através da vida da pastora Né e do pastor Jonatas. E ele é uma bênção para ministrar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, falar sobre esse tema Mulheres que Avançam, na verdade, nós estamos dando continuidade à questão do tema profético, que foi um tema que Deus nos deu para esse ano de 2023. Né, nós começamos a trabalhar a base desse tema. Ô, gente, 2024. Obrigada aí aos universitários. 2024, e nós começamos a trabalhar esse tema, que nós somos uma igreja que avança, e daí quando a gente foi procurar um tema a respeito do que a gente ia tratar hoje, eu falei para as meninas, vamos continuar falando que nós somos mulheres que avançam, e essa mulher somos nós, amém? Debaixo de um mover profético, porque é nisso que nós acreditamos e que nós cremos em nome de Jesus. Então olha para a pessoa que está ao seu lado, vocês já estão acostumados comigo, do jeito que eu ministro, e diga assim para ela, você é uma mulher que avança, em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui com a certeza do propósito, da missão
e da orientação de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Foi muito interessante porque a Andressa começou a trabalhar essa questão com as meninas. Na verdade, elas não sabiam, viu, gente, que o pai ia estar aqui, que o marido estaria, que o namorado estaria. Elas não sabiam, foi surpresa para elas, tá? Eu falei para ela, pode fazer, vamos deixar Deus trabalhar, né? Mas, na verdade, quando elas começaram a falar aqui, de frente do espelho, elas deram a introdução naquilo que eu quero dizer para nós nessa noite, né? Na verdade, eu estou aqui para falar para nós como igreja no geral. Porque muitas pessoas aqui nessa noite, muitas mulheres, muitos de nós, estamos vivendo momentos de transição, de insegurança, de tudo que foi pontuado aqui, de incertezas, de situações difíceis, né? Enquanto elas falavam, eu fui lembrando. E, na verdade, a nossa vida, num todo, ela é uma vida com muitos desafios. Eu acredito que se nós abríssemos um espaço aqui nessa noite, para que todas nós tivéssemos a oportunidade de falar, cada um de nós teríamos algo de falar de situações e de desafios que nós temos que enfrentar na nossa vida. Então, nossa vida é feita de circunstâncias. Mas, muitas vezes também, existe alguns momentos na nossa vida que nós precisamos aprender a caminhar sozinhos. E isso também traz sobre nós sentimentos que muitas vezes nos deixam sem entender, na verdade, para onde nós vamos, aonde a gente deve vir. Então, quando você pensa em todo o contexto da sua vida, você pode estar se perguntando para você mesma, ou os homens se perguntando a vocês mesmos, né? Como que eu vou avançar diante de tantos desafios, diante de tantos medos, né? Aquelas dificuldades que foram expressas e colocadas aqui. A primeira coisa que acontece quando nós olhamos para esse campo, de todos os problemas, da incerteza, de tudo aquilo que nós estamos passando, vem um sentimento: eu não vou conseguir. Amém? Quem tem esse sentimento? Existem tantas coisas ao meu redor, tantas situações acontecendo, tantas coisas ocorrendo ao meu redor, que vai ser impossível. Então a gente já começa a dizer e pensar. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, porque hoje chegou o dia de você se levantar para o próximo nível. Amém? O propósito de Deus, diante de todas as incertezas, os medos, as situações que nos cercam, na verdade, Ele só tem uma orientação: nos levar para um outro nível. O propósito de tudo que nós vivemos está norteado em nos conduzir a um outro nível, nos conduzir a vencer tudo isso. E baseado nisso, nada melhor do que nós lermos um texto baseado em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Eu prometo, em nome de Jesus, que um dia eu ainda vou parar de pregar sobre Paulo. Eu estou falando isso porque domingo eu ministrei e falei sobre Paulo. Eu preguei no acampamento e falei sobre Paulo. Mas eu já estou desconfiada que Paulo é o meu mentor espiritual. Porque todas as vezes que eu vou me inspirar em alguma coisa, eu me inspiro, na verdade, na vida do apóstolo Paulo. E parece que os textos, realmente, através da vida dele, são coisas que norteiam a minha vida e me faz pensar muitas coisas. Então nós vamos ler um texto em Filipenses 3, do capítulo 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Amém? Essa é a tradução mesmo que eu quero usar. Ali diz assim, olha: não estou dizendo que eu já obtive tudo isso e que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui chamado ou conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgueis havê-los alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Você pode fazer uma oração comigo nessa noite? Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, nesse momento, unicamente para sermos, ó Deus, ministrados pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu governo.
E somente o Senhor tem livre acesso a esse lugar. O Senhor conhece todas nós, todos os irmãos que estão aqui, Senhor. O Senhor sabe tudo que tem estado em nossos corações, tudo aquilo que tem sido motivos de dores, de lamentações, de tristezas, de angústia, Senhor. Por isso, nessa noite, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que através da Tua palavra, que é viva e eficaz, nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, alcançar realmente, Deus, a cura, a libertação que nós necessitamos diante da Tua presença. E que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade de falar conosco de uma forma clara, abundante, e que nós saiamos daqui com os nossos pensamentos, a nossa visão e o nosso comportamento diferente, porque a Sua palavra tem poder para nos libertar, restaurar, alinhar e direcionar as nossas vidas debaixo de um propósito, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para essa epístola aqui que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos começar a perceber que ele registrou aqui umas ações muito importantes que nos ajudarão a compreender e darão a nós passos para que nós possamos avançar. Há um tempo atrás aqui na igreja eu ministrei uma palavra sobre 15 características que poderiam nos impedir de avançar dentro de uma outra proposta. Mas aqui ele está dizendo para nós fatos que a gente tem condições de avançar. Quando nós começamos o versículo, ele diz: não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Isso me chama muita atenção, porque muitas vezes nós achamos que para que a gente possa servir a Deus, para que a gente possa conquistar o sonho da casa própria, que disse aqui, conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida, conquistar os projetos e os sonhos, nós precisamos ser pessoas perfeitas. E nós esquecemos de algo muito importante. Aqui nesse mundo não existe perfeição. Aqui nesse mundo existe aprimoramento. Deus é um Deus que está nos aprimorando para que nós possamos chegar na eternidade e tomar a estatura do varão perfeito, como a palavra diz, que nós começamos a nossa caminhada rumo ao daquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Então ele diz assim, olha, eu não sou perfeito. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o apóstolo Paulo revelando de repente, não vou dizer uma fragilidade, mas expondo uma situação da sua vida, a deficiência da sua vida. Talvez ele exponda aqui algo da sua vida que muitos de nós não conseguimos fazer. Porque uma das dificuldades que nós temos é de repente expor realmente quem nós somos, né? Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a observar isso e ele continua: para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Outro ponto que nós observamos aqui é que ele está disposto a conquistar aquilo que Jesus já conquistou. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, como mulheres, como pais, como filhos. Esquecemos que Jesus na cruz, ele já conquistou muitas coisas ao nosso favor. E que tudo aquilo que ele conquistou já existe nas regiões celestiais. Quando nós olhamos para as regiões celestiais, a nossa vitória já foi conquistada um dia na cruz do Calvário. E muitas vezes nós não conseguimos entender ou realmente avançar na nossa vida, porque nós não temos conhecimento das vitórias que um dia Deus conquistou para nós. E nessa noite eu quero te despertar acerca disso. A vitória da casa própria da Aline já foi conquistada na cruz do Calvário. Ela precisa ter isso à existência. A vitória de viajar muito, de passear, como a Duda mencionou aqui, já foi conquistada um dia na cruz do Calvário. Daquilo que cada um de nós colocamos diante da presença de Deus. Porque muitas vezes nós vamos diante da presença de Deus e colocamos as coisas como se elas fossem impossíveis. Já parou para pensar nisso? Que a maioria de nós colocamos os nossos sonhos como algo impossível. E a Bíblia diz, eu gosto muito quando a Bíblia diz que antes que os nossos pensamentos chegassem aos nossos pensamentos, à nossa cabeça, ao nosso cérebro, Deus já tinha controle sobre isso e já conhecia todos eles. Então, a partir de um momento, existem sonhos e projetos que nós temos na vida, que são sonhos e projetos que já nasceram no coração de Deus. E eu gostaria de despertar você a respeito disso. Eu gostaria rapidamente de falar com vocês alguns pontos aqui. Em Filipenses 3,12, no primeiro versículo, ele diz assim, olha, não que eu tenha alcançado, ou que eu já tenha recebido, ou já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo
para que também foi conquistado com Cristo Jesus. Essa expressão aqui, ela nos diz assim, ó, eu prossigo para conquistar. Uma pessoa que não prossegue na vida, nas dificuldades, nas batalhas, naquilo que ela está atravessando, dificilmente ela vai conquistar algo. Porque o que nos leva a avançar nas dificuldades, e até nos sonhos, nos projetos que nós idealizamos, como nós vimos aqui, hoje nós estamos de uma forma, mas o que nós estamos idealizando daqui a um tempo na nossa vida? Para que isso seja realizado, nós precisamos prosseguir. Então diga assim para a pessoa que está ao seu lado, prossiga, independente das circunstâncias que você possa estar enfrentando, prossiga para o alvo, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós não conseguimos entender dentro do nosso contexto. A nossa vida, eu acredito que muitas de vocês, eu conheço algumas, outras eu não conheço na intimidade, mas muitas de vocês podem estar aqui nessa noite com um sentimento de perdas, grandes perdas. Eu não sei quais foram as perdas que passaram pela sua vida, o que você perdeu, o que isso teve o significado, como isso foi significativo para você. Mas não há derrotas que não esteja nos levando, ou perdas que não estejam nos conduzindo ao centro da vontade de Deus. Sabe, todas as dores, muitas vezes nós passamos por momentos tão difíceis, situação tão difícil que você diz assim, olha, como que isso está me levando e me conduzindo ao centro da vontade de Deus? Só que quando você chegar lá na frente, você vai entender aonde que Deus está te levando, através daquilo que Ele gostaria que você estivesse. Então diga assim para a pessoa que está do seu lado, em Deus há um prosseguir para a conquista. Muitas vezes nós não nos damos conta disso, mas o que existe na nossa vida é que nós possamos prosseguir, independente das circunstâncias adversas que nós estejamos enfrentando. Sejam elas no campo das emoções, sejam elas no campo financeiro, no campo familiar. Aqui ele está dizendo, olha, eu não recebi perfeição. Porque muitas vezes nós olhamos as pessoas dizerem, quando eu conquistar isso, quando eu conquistar aquilo, quando eu conseguir isso, quando esse projeto se realizar na minha vida, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Não é quando, é agora. Entenda isso dentro do seu coração. Não é quando você conquistar, é agora que Deus está dizendo para você. Para que você conquiste, você precisa começar agora. Em Filipenses 3,13 ele continua dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quando nós lemos isso aqui, Paulo está nos dando uma orientação e uma direção. Ele está dizendo para nós assim, ó, você precisa romper com aquilo que aconteceu no passado. Existem pessoas que têm um projeto, têm sonhos, mas elas não querem romper com aquilo que aconteceu no passado. Eu não sei o que foi que aprisionou você ao passado, eu não sei quais foram as dores que te aprisionaram no passado, quais foram as feridas, quais foram as circunstâncias. Mas aqui ele está dizendo para nós assim, olha, esqueça e rompa com o passado. Existem pessoas que elas não avançam porque elas não conseguem perdoar aquilo que aconteceu há 30 anos atrás. Existem pessoas que elas não conquistam em Deus, que elas não em Deus, porque elas não são capazes de esquecer aquilo que aconteceu. A palavra passado já dá um norte para nós e uma orientação. Aquilo que ficou no passado não tem como ser consertado agora. O que a gente consegue consertar é a partir de agora. É a partir do momento que nós temos uma consciência em Cristo Jesus. A partir do momento que nós sabemos que nós temos um alvo. E enquanto eu estava anotando esse texto nessa manhã, e eu li essa parte do versículo que está dizendo, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Deus ministrou algo no meu coração, eu nunca tinha me apercebido a respeito disso. Muitas vezes a gente faz, olha, você tem que esquecer só do seu passado. E todas as vezes que nós nos reportamos a isso, a gente se reporta sempre a coisas ruins.
Aconteceu algo ruim na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Lá atrás alguém passou, pisou na bola, fez alguma coisa comigo. Mas na verdade, essa manhã, Deus ministrou algo muito importante ao meu coração. Em alguma circunstância da nossa vida, nós também precisamos deixar para trás experiências boas que nós vivemos no passado. Porque existem pessoas, por conta das experiências boas que elas viveram no passado, elas não se abrem para viver experiências extraordinárias que Deus tem no presente. Isso é muito profundo. Deus falou muito isso comigo. Sabe por quê? Muitas vezes você vai conversar com as pessoas, elas dizem assim: na casa dos meus pais, eu vou dar um exemplo de mulheres, como nós estamos falando de mulheres. Lá eu tinha isso, meu pai estava dessa forma, ele fazia isso por mim, ele falava palavras como o Felipe disse para a Duda aqui hoje à noite. Mas eu me casei e o meu marido não fala essas coisas para mim. E aí as pessoas trazem uma frustração para o relacionamento, porque elas querem ouvir exatamente aquelas coisas boas que elas ouviram lá atrás. Esses registros de memória são totalmente importantes e fundamentais para as nossas vidas. Mas se nós não entendermos que nós estamos vivendo diferente na nossa vida, nós não vamos nos abrir para enxergar, principalmente as pessoas que Deus está colocando ao nosso redor. Nós precisamos, muitas vezes, será necessário de dizer: olha, eu vou ter que abrir mão daquela fase que foi legal, que foi bacana, mas eu me abro aqui, para que eu possa entender o melhor que Deus reservou a mim. Porque muitas vezes nós achamos que nós idealizamos o que é melhor para nós, amém? Ou é só assim? Nós idealizamos como que seria o casamento ideal, nós idealizamos a igreja ideal, nós idealizamos os filhos ideais, nós idealizamos o trabalho ideal, nós idealizamos os ministérios ideais, e nós vamos idealizando todos e formatando uma série de circunstâncias na nossa vida. Só que na verdade, a única pessoa que sabe o que é ideal para nós é Jesus. Se nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, e temos certeza do plano perfeito que um dia Ele trouxe para as nossas vidas, o plano dele é perfeito e com certeza é muito melhor que o nosso. E se esse plano é perfeito, eu tenho que buscar por esse plano perfeito. Mesmo que Jesus não esteja dando a mim aquilo que eu desejo, da forma que eu gostaria, mas Deus está trabalhando da forma dele. E nós precisamos trazer uma compreensão clara acerca disso. E o apóstolo Paulo continua dizendo em Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Sabe, aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. Prosseguir para o alvo, há uma intenção de prosseguir para não ser derrotado. Muitas vezes nós falamos: eu prossigo para o alvo. Você quer prosseguir para o alvo para ser derrotado ou para ser vitorioso? Hein? Vitorioso. Não é assim? Quando a gente diz para você: prossiga para o alvo. Nós estamos querendo fazer com que você entenda e compreenda dentro do seu coração que você é uma pessoa que é capaz de vencer. Então, prosseguir para o alvo não está trazendo para mim e para você uma entonação, ou uma dissertação, ou uma compreensão de que você vai prosseguir para o alvo para ser derrotado. Mas você vai prosseguir para o alvo para ser alguém vitorioso, amém? E eu gostaria que você refletisse em algo muito importante nesse momento. Qual é o alvo da sua vida? Quais são os sonhos, os projetos, o que você tem pontuado de fato, de verdade, em circunstâncias que são alvo? Quais são os seus alvos? Porque aqui, quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo, ele está dando uma explicação, ele está dizendo assim: olha, eu estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha uma certeza qual era o alvo dele. E muitas vezes nós pregamos para as pessoas, nós aconselhamos as pessoas, nós motivamos as pessoas, nós falamos com ela: não, porque você é capaz. Eu sempre digo muito isso, nós que somos pastores, que lidamos com as pessoas,
aconselhamos as pessoas, nós olhamos para as pessoas muitas vezes e vemos nela os potenciais que elas têm. Vemos nelas capacidades que elas têm, só que elas mesmas não conseguem enxergar isso. E enquanto nós não conseguimos enxergar quem nós somos, é impossível nós avançarmos. Porque nós só avançamos quando nós temos um alvo a ser prosseguido. Se você tem um alvo a ser conquistado, você precisa avançar dentro desse alvo. Diga assim: eu preciso avançar para as coisas que estão adiante de mim, não para aquelas que ficaram no passado. Ou ficar dando desculpas e dizendo: eu não conquisto, eu não avanço, porque eu estou presa lá no passado. Sabe, muitas vezes eu olho para as pessoas quando a gente conversa, quando a gente aconselha, e você vê tantas coisas que Deus tem preparado para aquelas pessoas. É uma testificação de Deus, porque você está ali, você está falando, Deus está te orientando, está mostrando para você. Só que a pessoa não consegue entender o que Deus tem projetado para ela. A primeira coisa que eu gostaria que você colocasse também dentro do seu coração, que para você progredir e avançar, você tem que ter certeza se realmente Jesus, o plano perfeito, Ele habita dentro de você. Sabe, há um tempo atrás aqui nas terças-feiras, na reunião de mulheres, eu disse assim para elas: tudo que nós precisamos está dentro de nós. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, além de ter os nossos nomes escritos no livro da vida, o Espírito Santo, Ele passa a viver dentro de nós. Então, como que eu venço um trauma do passado? Com a presença do Espírito Santo. Como que eu venço as dificuldades, os medos, as ansiedades? Com o Espírito Santo habitando em mim. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu descanso em verdes pastos, guia a minha alma, a palavra vai dizendo. Para se obter um alvo em Cristo, a primeira coisa que eu e você precisamos ter a convicção é onde Jesus está. A hora de prosseguir e de avançar. Porque sem nós termos a certeza de onde nós não vamos conseguir e avançar. O que eu quero que você saia convicta aqui dentro do seu coração nessa noite. Diga assim, levante sua mão direita. Quero que você diga isso. Diga assim: eu posso fazer melhor que eu fiz até agora. Eu posso ser uma pessoa mais eficiente do que eu fui até agora. Eu posso ser mais amplo, mais ampla e maior. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: você pode. Você pode. Nós precisamos entender que nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz para nós: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só que na verdade eu caminhei até aqui para finalizar com vocês, para nós orarmos nessa noite profeticamente, em um culto profético. Eu quero encerrar com uma palavra profética com vocês nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou que você acompanhasse pelo projetor, o versículo de Deuteronômio 2:3. Deuteronômio 2:3. Essa é a palavra profética do Senhor nessa noite para nós. Amém? Juntos, eu vou contar até 3 e nós vamos ler. 1, 2, 3. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Amém. Sabe por que essa palavra é profética para nós? Porque aqui nessa noite existem muitas pessoas
que já rodearam bastantes montanhas. Existem pessoas aqui que já rodearam em volta de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as apreensões, de todos os medos, de todas as angústias, de todas as decepções, elas já rodearam em volta dessa montanha. Mas aqui existe uma ordem e um governo dada: virai para o norte. Não é isso que nós vemos aqui? Vira para o norte. Muitas aqui nessa noite, ou muitos aqui nessa noite, rodearam problemas muito graves, de perdas, de situações que ninguém aqui talvez saiba. Muitos passaram por montanhas de enfermidades, muitos por crises financeiras, muitos por problemas familiares, e muitos ainda estão presos às incapacidades pessoais. A maior dificuldade que nós temos de avançar, e nós não nos damos conta disso, é quando nós não acreditamos em nós mesmos. Irmãos, o diabo não precisa fazer muita coisa. É só você se convencer que você não é capaz. É só você se convencer que você não vai conseguir. É só você se convencer que não é possível. Ele não precisa mandar um exército de anjos demoníacos. Se você reconhecer que você não é capaz, você não vai ser capaz. Porque a Bíblia diz que assim como você imagina na sua mente, você é. A nossa mente transformada no Senhor. E nessa noite Deus está nos dizendo: você já rodeou várias montanhas. É um momento de dar um basta. Diga como profeta para a pessoa que está ao seu lado. Aponta o dedo de profeta para ela e diga assim, ó: dê um basta. Você já rodeou demais montanha. Vira-te agora para o norte. Vira-te agora para o norte. Em nome de Jesus. Preste atenção aqui para a gente finalizar. Quando nós estava simbolizando aonde estava sendo direcionado para que eles olhassem. Mas eu quero que você entenda algo profundo aqui. Esse norte que eu estou dizendo para você nessa noite, aliás, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, é o norte de mudar o rumo da sua vida e de mudar o sentido da vida até onde você viveu até hoje. Esse norte aqui, quando ele for mudado, ele vai provar e trazer para mim e para você o senso de avanço, o senso de conquista e o senso de compreensão. Gostaria que você se colocasse de pé. Em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé e entendesse que a palavra profética